Sejam bem-vindos à Psico TV. Hoje temos já a conversa o Dr. Pedro Rodrigues para falarmos sobre o autismo. Dr. Pedro, muito obrigado pela sua presença na Psico TV. Muito boa tarde, obrigado eu também pelo convite e bem-vindo a todos aqui ao nosso espaço hoje. Obrigado. Para darmos início à nossa conversa, deixo-lhe aqui esta questão, que é o que significa a perturbação de autismo e o que não é autismo. Ok, muito obrigado. Então, só para poder também aqui enquadrar, portanto, eu sou psicólogo clínico numa instituição que é o PIN, em todas as fases da vida, e acompanho exclusivamente pessoas com perturbação do espectro do autismo e principalmente jovens e adultos. E, portanto, para ir aqui encontro a esta questão, a perturbação do espectro do autismo, desde 2013, que é assim chamada, é uma perturbação do neurodesenvolvimento, ou seja, é algo de origem neurobiológica que ocorre no funcionamento do nosso cérebro e que apresenta todo um conjunto bastante variado e alargado de compromissos no desenvolvimento da pessoa ao longo de toda a vida. Okay? E, portanto, uma das áreas que é aqui que se encontra aqui comprometida é ao nível da interação e da comunicação social. Portanto, a forma como as pessoas interagem uns com os outros, seja com família, seja com amigos, seja com conhecidos ou desconhecidos, na escola, em casa, no local de trabalho, na rua. E, portanto, estas pessoas, crianças, jovens e adultos, apresentam dificuldade ao nível da comunicação adequada ao contexto social. Portanto, já todos ouviram falar aqui um pouco de, na interação social, há como que um guião que nós, de uma maneira geral, usamos para nos dirigirmos às pessoas em determinados contextos sociais, sejam eles quais forem, e as pessoas com uma perturbação do espectro do autismo encontram aqui maiores dificuldades em conseguirem seguir este guião. E têm como que um guião próprio, seu, e que depois vai encontrar aqui um maior desafio, uma maior dificuldade. Como, por exemplo, poder seguir regras de conversação, ou seja, de uma forma alternada. Eu agora estou aqui com o Pedro Coelho e vamos estando aqui de uma forma alternada, não nos vamos sobrepondo um ao outro, vamos respeitando isso. Por exemplo, esta é uma situação em que por vezes se encontra aqui maior dificuldade. Se for uma conversa telefónica, muitas vezes as pessoas no espectro do autismo dizem que não sabem muito bem quando é que devem entrar para começar a conversa, quando as pessoas, de uma maneira geral, vão tendo a noção de que deverão aguardar uma paragem para poderem precisamente entrar. Mas também, até na própria narração, por exemplo, ter que contar algo que a pessoa fez ou que viu. Por exemplo, se foi a um cinema, vai encontrar alguma dificuldade em poder narrar a história do filme e a pessoa que a está a ouvir vai sentir aqui alguma dificuldade em conseguir compreender o que é que a pessoa poderá estar a contar. Porque, por exemplo, a pessoa pode ser muito concisa, portanto, fazer aqui um resumo, muito resumido, perdoem-me aqui a expressão, do filme, e a pessoa fica, não percebi muito bem, ou então desgasta-se aqui em detalhes, ficando aqui algo tão complexo que não se percebeu aqui muito bem. Portanto, aqui ao nível desta comunicação em contexto social. Mas também compreender linguagem ambígua, linguagem pragmática, aquilo que nós, no senso comum, chamamos de entrelinhas. Portanto, poder compreender um pouco o que é que a outra pessoa poderá estar a querer dizer. Portanto, nós quando estamos a falar, quando estamos melhor a comunicar, estamos a falar
verbalmente, mas também estamos a comunicar do ponto de vista não verbal, tal e qual como eu estou aqui a fazer, a falar com as mãos. E, portanto, há muita informação que está a ser passada para a outra pessoa e que as pessoas na perturbação do espectro do autismo também encontram aqui alguma dificuldade em conseguir compreender estas pistas sociais que estão aqui a ser aqui enviadas. Portanto, a comunicação social acaba por apresentar aqui dificuldades. Depois, também se encontra associado aqui a esta dificuldade na comunicação social todo um conjunto de comportamentos estereotipados, ritualizados, comportamentos que vão sendo feitos de uma forma repetitiva e constante aqui ao longo do tempo. Há uma certa tendência para se insistir nesta questão da semelhança, das coisas poderem apresentar aqui uma determinada simetria, igualdade, 50-50, portanto haver aqui esta noção aqui bastante presente. E depois também, que acaba por trazer grande número de dificuldades, uma maior adesão inflexível às rotinas. Portanto, haver uma grande necessidade de que o dia, desde que começa até que termina, seja de crianças, jovens ou adultos, de que possa obedecer todo um conjunto de rotinas. Talvez muitos que vão ouvir isto pensem, mas eu também tenho rotinas. Bom, eu também as tenho e o Pedro também as terá certamente, até porque hoje estávamos aqui combinados a 1 hora e cumprimos os dois. Portanto, temos rotinas. A questão aqui é uma adesão inflexível. Ou seja, as coisas têm de ser, têm que obedecer como que àquela regra. As coisas têm de, e se não acontecerem, há muito também frequentemente observado aqui situações de desregulação, que nas crianças são também aqui apelidadas pelas pessoas de uma maneira geral como birras intensas, em que a pessoa fica com maior dificuldade em se conseguir controlar, ao nível do comportamento, mas também do ponto de vista emocional, e a situação fica muito, muito intensa. Depois também se encontra aqui todo um conjunto de interesses restritos e desenvolvidos de forma intensa. Todos nós temos os nossos interesses, de uma maneira geral, até vamos apresentando ao longo do tempo interesses variados, mas aqui estes interesses restritos, no fundo, são atividades que a pessoa gosta de desenvolver de uma forma intensa e que normalmente acumula até aqui bastante conhecimento sobre aquela determinada área, seja da ciência, seja da natureza, dos animais, de comboios ou de um videojogo, por exemplo, também, e que desenvolve de uma forma bastante intensa e quase até única, por assim dizer. As outras coisas parece que não interessam em grande à pessoa. E, portanto, além disso, também é muito comum encontrarmos, ainda que não pertença propriamente à questão dos critérios de diagnóstico, mas é comum encontrar aqui questões de interesses sensoriais, exploração sensorial, quer, por exemplo, do ponto de vista olfatativo, crianças que ficam a cheirar os dedos, tal e qual como eu estou a fazer, ou peças de roupa, ou, por exemplo, outros objetos. Portanto, há uma necessidade, por assim dizer, um interesse, no fundo, em explorar sensorialmente algo, ou ficar a tocar, por exemplo, em determinada textura, como que se estivesse a apreciar aquele mesmo toque. E depois também, além dos interesses sensoriais, há toda uma gama de hipersensibilidades e hipossensibilidades. Ou seja, portanto, para toda a gama variada de sentidos que todos nós temos, por exemplo, uma hipersensibilidade auditiva é um ruído, por mais pequeno que seja, na pessoa é como se tivesse aumentado muitas vezes e, portanto, aquilo torna-se algo difícil. Seja um aspirador, mas também outra situação como estar à mesa e a outra pessoa está, perdoem-me,
a mastigar. Portanto, pode ser um som tão variado quanto estes dois exemplos, mas que vai causar dificuldade ao ponto da pessoa poder até necessitar de utilizar estes fones como eu tenho, como de cancelamento de ruído para se poder proteger. Ou então uma situação de hipossensibilidade, por exemplo, à temperatura. A pessoa podendo pôr a mão em água quente, estando muito quente, e, por exemplo, nem sentir aquela temperatura aumentada, ainda que possa inclusive estar a queimar e que para outra pessoa qualquer seria muito facilmente sentido. Portanto, esta gama aqui variada de características comportamentais da interação social, da comunicação, dos comportamentos e interesses e das hiper e hipossensibilidades é aquilo que, de certa forma, caracteriza enquanto características o que é uma perturbação do espectro do autismo ao longo do ciclo de vida. Sim. E quais são os sinais, ou melhor, os sintomas de alarme do autismo? Então, tendo em conta que a perturbação do espectro do autismo ocorre ao longo da vida, nós sabemos hoje em dia que é possível fazer um diagnóstico a partir sensivelmente dos 18 meses, 2 anos de idade. É possível, já numa criança tão pequena, ainda que seja um grande desafio para muitos profissionais de saúde, mas ainda assim é possível já nesta idade fazer aqui um diagnóstico, ou pelo menos poder apontar que há um conjunto de sinais, como o Pedro estava a referir, que nos lançam aqui alarmes para poderem continuar a ser supervisionados, acompanhados ao longo do tempo, para eventualmente se poder vir então de uma forma aqui cabal a dar o diagnóstico de perturbação do espectro do autismo. Normalmente podemos ter aqui bebés ainda de colo com vários tipos de comportamentos, porque no espectro do autismo, como o próprio nome espectro indica, há aqui uma grande variabilidade e heterogeneidade. Diferença entre, costuma-se dizer que se você conhecer uma pessoa autista, você conhece uma pessoa autista, porque as outras pessoas autistas, independentemente de terem o mesmo diagnóstico, vão apresentar uma gama muito variada de características comportamentais e a forma como nós as vamos ver vai ter grande variabilidade. Mas, por exemplo, podemos ter situações de um bebé de colo muito apático. Por exemplo, quando nós nos abeiramos a um berço de um bebé com 18 meses, 2 anos, é normal que este bebé, quando nós esticamos os braços para baixo para o agarrar, que ele possa fazer o mesmo comportamento. Numa situação destas, de uma criança com suspeita de perturbação do espectro do autismo, podemos ver que há como que um comportamento de apatia, por assim dizer, de não procurar, neste caso, a interação com o outro. Por exemplo, já até nesta idade, e muitas vezes as mães referem isto, sim, o meu bebê, quando estava ao colo a amamentar, frequentemente eu reparava que não estabelecia contacto ocular e os colegas na psicologia e falam também muito do quanto importante é, neste período fundamental do desenvolvimento, o estabelecimento do contacto ocular entre a progenitora e o seu bebê para o estabelecimento desta maior e melhor ligação. E, portanto, situações destas em de haver, perdoem-me a expressão, como que um certo desligamento. Parece que aquele bebê ainda não está a interagir connosco, ok? Ou, por exemplo, até situações de verificarmos que a partir de uma determinada etapa do desenvolvimento com 6 meses, que a criança já deveria apresentar o sorriso, de verificarmos que não há situação expressiva, quer do ponto de vista facial, quer até do próprio sorriso, situações de um grande sorriso ou expressões de determinada alegria em situações em que o possa ou poderia, pelo menos, sentir. Portanto, sem troca de sons
quando se está com uma criança com estas idades, é normal poder fazer brincadeiras e às vezes a criança até ainda pequena balbuciar e nós ficarmos ali a brincar com a criança numa troca de sons e notarmos que parece não haver aqui este interesse até da própria criança em nos ir imitando e ir correspondendo. Ou, por exemplo, não gesticular, já com idade de cerca de intervalo aqui, já com 1 ano de idade, por exemplo, não gesticular, não apontar, não fazer determinado tipo de gesticulação, como que a dar a entender algo que possa ter intenção de querer. Depois, ao nível da linguagem, até porque esta é uma área que costuma até muito preocupar os pais, ali por volta de cerca dos 16 meses de idade, obviamente que eu estou a falar aqui em intervalos, poder não haver uma única expressão verbal. Okay? Portanto, eu compreendo que os pais, portanto, estejam muito mais ansiosos, seja o primeiro filho ou não, porque vão comparando, vão ouvindo informação, mas, portanto, por esta altura do desenvolvimento, não haver aqui uma única expressão de comunicação verbal será também aqui indicador de preocupação e depois até mais tarde, logo aqui perto dos 2 anos, não haver uma frase com 2 palavras de uma forma coerente para poder pedir algo, uma intenção de dá água, poderá, não existindo, já aqui ser indicador nesta altura dos 2 anos de idade, aqui ser aqui também observado. E também uma questão que eu chamo a atenção, de que seja nesta etapa tão precoce do desenvolvimento, mas também em qualquer etapa do desenvolvimento, haver aqui aquilo que é chamado de uma regressão. Ou seja, poder haver aqui, perdoem-me a expressão, um atraso, um voltar a um comportamento que já tinha ultrapassado, que já conseguia e como que voltou atrás, voltou a deixar de conseguir fazer todo um conjunto de coisas e voltou atrás, regrediu no comportamento. E principalmente aqui em situações de competências sociais, portanto o bebê, a criança já conseguia fazer uma partilha, uma interação com o outro e de repente deixou de fazer, quase que sem razão aparente. Só para vos dar esta ideia também, que estas situações de regressão na perturbação do espectro do autismo ocorrem mais ou menos com uma prevalência de cerca de 20% dos casos. Portanto, ainda assim, tem aqui alguma expressão. Portanto, mas, de uma maneira geral, estes são aqui um conjunto de comportamentos ao nível da interação e também da comunicação, que normalmente nestas crianças pequenas já nos vai chamando aqui com alguma atenção para eu preciso tomar aqui cuidado e, porventura, levar ao pediatra ou outro especialista desta etapa do desenvolvimento. E também aproveito aqui uma outra questão que as minhas colegas que trabalham na intervenção precoce e mais frequentemente com estas idades chamam muito a atenção de, por vezes, não é tanto só o não fazer ou o poder fazer muito, por exemplo, no caso das situações das birras intensas e quase que, portanto, demoradas no tempo, quase como que uma grande dificuldade em, mesmo se pegando, por exemplo, uma criança ao colo, procurando satisfazer, parece que a criança não consegue ficar satisfeita e tranquila, apesar do cuidado que o adulto está a prestar. Mas também outra questão que tem muito a ver com este comportamento de alternância. Ou seja, a criança, no momento, faz aquilo perfeitamente e, ao fim de algum tempo, supostamente deveria também conseguir e já não faz. E, portanto, esta alternância, esta grande diferença também poderá aqui ser um indicador de poder chamar a atenção para haver aqui uma avaliação mais cuidada do ponto de vista do desenvolvimento. Sim.
fatores de risco estão associados e quais os fatores protetores? Sim, portanto, fatores de risco. Tendo em conta que na perturbação do espectro do autismo há aqui um conjunto de variáveis que concorrem para a sua causa, quer do ponto de vista de fatores genéticos, mas também aqui fatores ambientais e neurológicos, ok? Um dos fatores de risco que são aqui também chamados a atenção é estas variantes ou as variações genéticas. É muito frequente, e não encontramos às vezes muito este tipo de informação, de podermos perceber que, associado a uma perturbação do espectro do autismo, há também associado um conjunto de outras situações designadas, chamadas de síndromes genéticas, alterações genéticas associadas aqui à perturbação do espectro do autismo. Mas também outros fatores de risco, por exemplo, ambientais, que a própria ciência vai aqui chamando a atenção. Por exemplo, a idade avançada dos pais. Okay? E se nós formos pensando nestes últimos anos, até então, até do ponto de vista do desenvolvimento sociológico, tem sido cada vez mais esta constante de os pais se tornarem pais cada vez mais tardiamente. Okay? Infecções durante o período de gestação, da gravidez, história familiar também de doenças autoimunes ou até situações de doenças psiquiátricas e também a prematuridade. Tem sido aqui encontrado este fator de que a prematuridade parece ter aqui uma associação maior com a perturbação do espectro do autismo. Fatores protetores. Eu vou começar até um pouco por um mais global, que é haver uma rede de apoio ao longo de toda a vida. A perturbação do espectro do autismo ocorre ao longo de toda a vida e é bom haver uma rede de apoio ao longo de toda a vida. Haver um trabalho de equipa e multidisciplinar também em todos estes momentos do desenvolvimento em que se vai fazer mais ou menos diretamente a intervenção com as pessoas, quer também o grupo familiar. Importantíssimo, detecção precoce e intervenção precoce. Isto é verdade para todas estas condições e, sem dúvida alguma, fundamentalmente para a perturbação do espectro do autismo. Haver também aqui uma maior aceitação e compromisso do envolvimento da família. Não, obviamente, só da família, eu diria da sociedade de uma maneira geral, mas tendo em conta que é a família que vai acompanhar esta criança, jovem e adulto ao longo da vida, poder haver aqui uma maior aceitação será, sem dúvida alguma, um bom fator protetor. Sim. Qual a diferença ou as principais diferenças entre o autismo e o Asperger? Então, ou melhor, depois de 2013, passou a estar tudo aqui debaixo deste chapéu no manual do diagnóstico. Perturbação do espectro do autismo. Mas antes, isto tinha um conjunto de outras divisões, com outros nomes. E havia um desses nomes que se usava enquanto critério de diagnóstico de síndrome de Asperger, que ainda hoje vai continuando a ser usado, mas que já não é então aqui uma designação, um critério de diagnóstico. No fundo, aquilo que é a maior diferença entre uma situação de síndrome de Asperger e uma situação de autismo, por assim dizer, será como que a expressão, a gravidade da situação. Ou seja, por exemplo, hoje em dia, a perturbação do espectro do autismo, para além das características que enumerei no início, tem 3 níveis de gravidade. Ou seja, para todos aqueles critérios, para todos aqueles comportamentos, tem 3 níveis de gravidade. Nível 1, nível 2, nível 3. O nível 1 é aquele que terá um menor impacto, neste caso na vida da pessoa. Terá, por assim dizer, uma maior funcionalidade.
Ou seja, a pessoa, apesar de apresentar aquelas características, apresenta como que uma maior funcionalidade. À medida que passamos para um nível 2 ou para um nível 3, vamos aqui tendo uma maior gravidade. Síndrome de Asperger, por assim dizer, seria aquilo que hoje em dia será uma perturbação do espectro do autismo nível 1, ou seja, apresenta o compromisso ao nível da interação e da comunicação social, mas normalmente a pessoa com síndrome de Asperger apresenta um perfil cognitivo e intelectual, aquilo que as pessoas designam vulgarmente de QI, normalmente a nível médio superior ou superior. E, portanto, apresenta um conjunto de competências, quer escolares, académicas e outras, acima da média, por assim dizer, ainda que os compromissos do ponto de vista da interação e o próprio sofrimento psicológico esteja lá em muito presente. Mas, portanto, no fundo será grandemente esta a diferença entre uma situação de autismo e de síndrome de Asperger. Sim. E por que razão o autismo ainda está muito associado a este estigma social? Bom, principalmente a saúde mental, como o Pedro também tem tido aqui todo um conjunto de pessoas a falar sobre, continua muito embrulhado neste estigma social pela diferença. Pela diferença. Sem dúvida, eu também sou suspeito de dizer isto, mas eu diria quase que o autismo parece que personifica todo este conjunto de comportamentos atípicos, estranhos, bizarros, diferentes em alguns deles, e as pessoas, de uma maneira geral, principalmente as pessoas não autistas, sentem aqui grande dificuldade em poderem compreender muitos destes comportamentos na interação com as pessoas autistas e vão sentir grande estranheza. E, além disso, também tem acumulado ao longo destes, diria quase 80 anos em que se diagnostica o autismo, todo um conjunto de crenças e mitos que foram sendo construídos até à boleia, a perder uma expressão, do cinema, de algumas séries da televisão, às vezes algumas até mais atuais, de que o autismo é algo que, na verdade, poderá ser para algumas pessoas, mas não para a grande variedade. Por exemplo, situações como, não pode ser autista porque faz contacto ocular e, portanto, então não pode ser do espectro do autismo. Ou então não pode ser autista porque tem amigos. Ou então não pode ser autista porque sente e expressa os seus sentimentos. Portanto, é como que se houvesse aqui enraizado nas ideias das pessoas, mais numas do que noutras, confesso, esta ideia de que o autismo é uma situação gravíssima de uma deficiência que afeta a vida da pessoa de tal forma que a pessoa quase como se não pudesse fazer nada. Estudar, trabalhar, relacionar-se, etc. Ainda que existam situações de perturbação do espectro do autismo, principalmente nível 2 e nível 3, com um impacto significativo na vida da pessoa e que a pessoa vai necessitar de um conjunto de respostas sociais bastante marcado, ainda assim. Okay? Achei. Principalmente esta dificuldade, esta estranheza em poder compreender o comportamento humano e de não se procurarem aqui também ler, poder inclusive falar com pessoas com esta condição, poderem falar com profissionais de saúde para se poderem melhor aqui esclarecer, neste caso, acerca da perturbação do espectro do autismo. Sim. Há pouco falou sobre o acompanhamento multidisciplinar, que é imprescindível. Que tipos de profissionais poderemos estar a falar e porquê? Portanto, nós vamos encontrar uma gama variada de profissionais ao longo da vida para o acompanhamento da pessoa com perturbação do espectro do autismo, desde tenra idade, desde o pediatra e neuropediatra enquanto especialidade, mas depois também, devido a toda uma gama variada de um conjunto de características e dificuldades que se vão verificando, vamos necessitando de outros profissionais. Há pouco falava das questões da linguagem, portanto o terapeuta da fala é alguém que vai necessitar de estar presente desde bastante cedo, mas também
o psicomotricista ou o terapeuta ocupacional, dependendo aqui das designações do ponto de vista profissional, não quero deixar ninguém zangado. Porquê? Porque as questões também do ponto de vista da integração sensorial, que há pouco também falava no início dos critérios do diagnóstico, é fundamental para poder aqui ajudar a trabalhar com a criança. Mas depois vamos também, sem dúvida alguma, necessitar de outros terapeutas, quer ao nível da área da educação especial ou da reabilitação, mas também ao nível de colegas, tal e qual como eu, de psicólogos, quer clínicos, quer educacionais, que vão trabalhar mais aqui a questão da área social, emocional, portanto, de todo um conjunto de capacitações que vão sendo necessárias de realizar ao longo da vida. Mas vamos também continuar a necessitar de outros profissionais, um pouco também na área mais até da psiquiatria, ou seja, neste caso também da pedopsiquiatria, porque associado à perturbação do espectro do autismo é muito frequente encontrar um conjunto de outras condições ou diagnósticos psiquiátricos associados, que normalmente têm o nome de comorbilidades. E, portanto, é comum encontrarmos associado a uma criança com perturbação do espectro do autismo também ter um outro diagnóstico de perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, ou só o déficit de atenção, ou ter então associado uma perturbação de ansiedade, seja uma perturbação de ansiedade social ou de ansiedade generalizada. E, portanto, vai ser aqui necessário também haver uma intervenção logo nesta etapa inicial da infância de um pedopsiquiatra, inclusive também para poder fazer uma intervenção farmacológica, não para o autismo, atenção, eu faço este sublinhado, não há medicação para o autismo, mas há a necessidade de intervenção farmacológica para todo um conjunto de outras condições que acontecem associadas. E depois vamos encontrar aqui mais tarde, já não um pedopsiquiatra, mas um psiquiatra, um neuropsiquiatra, ao longo do ciclo do desenvolvimento de vida, ou seja, vamos continuar a necessitar aqui de uma gama variada de profissionais, tendo em conta também a própria variação, heterogeneidade das situações e das necessidades que existe para poder ajudar a capacitar mais e melhor também a pessoa nos seus vários domínios e poder tornar a pessoa mais autónoma e funcional como qualquer outra pessoa. Sim. Para terminarmos, deixo esta pergunta sobre qual o prognóstico desta perturbação e se atualmente existe remissão total. Essa questão da remissão total, eu vou começar, foi, talvez não tanto agora, mas em determinada altura foi aqui falado. Ou seja, não há remissão. Não há remissão, tendo em conta que a perturbação do espectro do autismo é uma perturbação crónica e que vai existir ao longo da vida da pessoa. Uma vez autista, a pessoa terá sempre o diagnóstico de autismo, independentemente da forma como as suas ou algumas das suas características nucleares poderão estar aqui mais evidentes ou menos evidentes. Até porque, se nós tivermos uma situação que hoje felizmente temos de um diagnóstico feito precocemente, uma intervenção precoce e continuada ao longo da vida, se pensarmos, por exemplo, numa situação de uma perturbação do espectro do autismo nível 1, que é aquela que apresenta menor gravidade, poderemos ter aqui uma pessoa que, entrando no início da vida adulta, muitas das suas características comportamentais nucleares do diagnóstico possam estar em muito diminuídas ao ponto de se poder pensar, e aqui esta ideia da remissão. Mas a pessoa, no fundo, tem aqui esta forma, esta neurologia, esta forma de pensar, aquilo que também muitas pessoas autistas gostam e preferem chamar desta sua identidade autista. Ou seja, não é apenas um conjunto de comportamentos, é uma forma de ser. Uma forma de ser, de pensar a si próprio, de pensar o outro, o mundo e a relação com tudo. O prognóstico, hoje, ainda que tenhamos um grande caminho para fazer, estamos
claramente muito mais avançados na detecção precoce, o que vai levar a que haja aqui um melhor prognóstico. Mas há muito a fazer, principalmente para sensibilizar a comunidade, a sociedade de uma maneira geral. As pessoas autistas que eu acompanho, jovens adultas e adultas, encontram grandes barreiras para entrarem no mercado de trabalho. Não que não tenham competências, que os têm, mas que necessitam também aqui que o próprio mercado de trabalho, a sociedade de uma maneira geral, os possa olhar de uma forma diferente, também sem aquele estigma associado à sua condição, que possa olhar como uma pessoa válida para participar no crescimento aqui do país. E, portanto, sem dúvida, será um grande trabalho aqui de ativismo por todos nós a poder ser feito para melhorar, então, aqui este prognóstico desta condição da perturbação do espectro do autismo. Sim. Dr. Pedro Rodrigues, foi um prazer tê-lo na Psico-TV. Muito obrigado. Muito obrigado. Até sempre. Muito obrigado. Adeus, então. Boa tarde.